Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41. É nesse texto que nós vamos meditar essa noite. O texto, meus irmãos, diz assim, é bem conhecido, e ele vai dizer assim, e estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Bem? Até aqui, os irmãos podem se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, essa passagem bíblica, é muito conhecida. Glórias a Deus. Mas eu vejo que ela é pouco ministrada. Glórias a Deus. Porém, meus irmãos, é um texto que traz para nós ricas lições a respeito da nossa fé, da nossa generosidade, bem como da nossa confiança total na provisão diária do nosso Deus para as nossas vidas. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, nós vimos aqui que Jesus estava assentado, Jesus estava no templo, de Jerusalém, que era o local central de adoração dos judeus. E Jesus estava assentado próximo ao gasofilácio. O gasofilácio é isso aqui, ó. Era uma arca, onde as pessoas que frequentavam o templo iam ali e colocavam as suas ofertas no sustento do templo. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos revelar, meus irmãos, que Jesus ficou ali assentado perto daquele gasofilácio, naquela arca, prestando atenção não no quanto as pessoas estavam colocando ali de oferta, mas sim a forma como aquelas pessoas lançavam a sua oferta. Qual que era a intenção das pessoas? Isso era o que Jesus estava observando ali. E aí, meus amados irmãos, a Bíblia ela vai nos mostrar, glórias a Deus, desde lá do Gênesis, que a oferta é uma forma de adoração a Deus. Aleluia. E se vocês então prestarem bem atenção num pequeno detalhe aqui do texto, o que vai nos dizer? Que Jesus observava com atenção a forma como as pessoas elas ofertavam. Aleluia. Ou seja, a forma como as pessoas adoravam. Aleluia. Então, eu quero te dizer uma coisa para você que está aqui essa noite. Aleluia. Como está sendo a sua adoração, aleluia, perante ao Senhor? Glórias a Deus. Será que você tem vindo aqui à igreja para você se aparecer, para você mostrar que você canta melhor que os outros, que você toca melhor que os outros, que você tem uma roupa mais bonita que a dos outros? Não! Você está aqui essa noite, meu amado irmão, aleluia, você para abrir a sua boca, para você glorificar aquele que é único e é digno,
salvação, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Bendito é o nome do Senhor. Então eu já quero te convidar para você abrir a sua boca, aleluias, glórias a Deus, e exaltar aquele que é o único e digno da nossa adoração. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele se faz presente aqui nesse lugar esta noite. Aleluias, nosso Senhor, Ele não está aqui neste lugar presente aqui à toa. Aleluias, glórias a Deus. Senhor, mas Ele veio aqui esta noite, aleluias, para ver a sua adoração. O nosso Senhor, Ele não veio aqui essa noite para ver se você veio bem arrumado. O nosso Deus não está aqui essa noite para ver se você veio bem perfumado. Aleluias. Ele não está aqui para ver se você veio para a igreja com o carro do ano, para ver se você está usando um celular de última geração. Mas o Senhor, Ele está presente aqui para ver se a tua adoração é sincera. Aleluias. O Senhor não está aqui essa noite, meu amado, para ver se o teu louvor é sincero. Glórias a Deus. Então veja, escute, você pode não estar aqui essa noite com a melhor roupa, você pode não ter vindo aqui essa noite com o melhor carro, com o melhor celular, mas se você veio, eu quero dizer que se você veio com o teu coração aberto, aleluias, para você adorar o nome do Senhor, então você veio no lugar certo. Glórias a Deus. Aleluias. Porque o Senhor, Ele está presente aqui em nosso meio. Aleluias. E se você veio com o teu coração quebrantado, aleluias, quero dizer que o Senhor, Ele já recebeu a tua oferta de adoração ao nome dEle essa noite. Amém? Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Meus irmãos, você que já leu toda a Bíblia Sagrada, você deve ter observado então que desde o Gênesis até, aleluias, o Novo Testamento, nós vemos aqui que as ofertas, aleluias, elas servem para honrar a Deus. Aleluias. Elas servem para expressar a nossa gratidão pelo que o Senhor fez por nós. Agora, no Velho Testamento, nós observamos que as ofertas eram uma forma também das pessoas buscar expiação dos seus pecados. E aí é por isso que é comum as pessoas fazerem o quê? Sacrificarem animais. Sacrificarem cordeiro, né? A gente observa várias passagens no Velho Testamento. Então, desde da oferta de Caim e Abel até os ensinamentos de Paulo sobre a generosidade, aleluias. Então, nós vemos aqui que a oferta ela é uma forma de nós expressarmos a nossa fé, a nossa devoção ao Senhor, a nossa gratidão ao Senhor. Aleluia. Mas hoje, glórias a Deus, na nova aliança, nós não ofertamos mais na casa de Deus para que o Senhor Ele venha perdoar os nossos pecados, porque para isso o Senhor Ele já entregou o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. O nosso Jesus, Ele já pagou um alto preço na cruz do Calvário para nos libertar da condenação do pecado, da morte. Aleluias, glórias a Deus. Então, os dízimos e as ofertas que nós trazemos na casa do Senhor, aleluias, são consagrados, nós oramos, nós consagramos para a manutenção da casa de Deus. Glórias ao nome do Senhor. E aí a Bíblia ela vai lá nos dizer, lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 10, o quê? Trazei todos os dízimos à casa do seu tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, meus irmãos,
o que nós aprendemos com esse versículo? Que quando nós contribuímos na casa do Senhor, nós estamos contribuindo para a obra de Deus. Nós estamos oferecendo a Deus com alegria uma retribuição daquilo que o Senhor Ele fez por mim e por você. Aleluia. O povo de Deus é um povo abençoado. Aleluia. Porque Deus nos dá todos os dias o dom da vida. Aleluia. Gratuitamente o Senhor todos os dias nos dá o ar para nós respirarmos. Bendito é o nome do Senhor. Deus dá o melhor dessa terra para nós comermos. Louvado seja Deus. Isso é uma promessa. Aleluia. Para quem serve a Deus com fidelidade, para quem obedece os mandamentos de Deus, a palavra vai dizer lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19, o seguinte: se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, falei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a palavra de Deus, ela nos convida, a cada um de nós, contribuirmos na obra de Deus com amor. Glórias a Deus. Porque fazer a obra do Senhor tem muitas despesas. Para você manter um templo como esse aqui, hoje aberto, você tem despesas de água, você tem despesas de luz. Não é o nosso caso, mas muitas outras igrejas têm despesas de aluguel, né? Despesas de evangelismo, material para evangelismo, material para limpeza, manutenções na casa de Deus. E aqui eu já abro um parêntese para comentar aqui. Desde sábado, eu passei aqui a tarde toda de sábado, a tarde toda de domingo, e segunda-feira de manhã eu estava aqui, e a tarde toda também de segunda-feira, fazendo limpeza ali em cima. Os irmãos que não sabem, no piso superior aqui da igreja, tem algumas salas, e eu já sabia que nessas salas estavam assim bem feia a situação, estava encardido. E outros ministérios que passaram por aqui nesse tempo não simplesmente ignoraram aquilo ali. E eu sabia dessa situação, eu estava esperando o momento certo, a oportunidade certa para mim fazer isso, reservar um tempo para cuidar daquilo lá. E esse tempo foi esse final de semana. Aproveitei que eu estava folga e mandei ver. Eu já cheguei sábado à tarde aqui, já comecei a descer a lixar ela todinha lá de cima, varri tudo, estava preto, o chão estava preto de pó, um monte de coisa velha ali, tudo quanto é tipo que vocês possam imaginar. Desci tudo sozinho, desci tudo. E aí varri tudo e fui fazendo as coisas aos pouquinhos. Estabeleci metas e fui fazendo. E foi de Deus isso aí mesmo, porque no sábado à noite eu congreguei numa igreja próxima aqui, que eu gosto bastante de também no sábado à noite, assim, quando eu estou de folga, né? Eu gosto de visitar as igrejas, cooperar com os irmãos das igrejas. E eu fui visitar aquele pastor do lado aqui, a igreja estava em festa. E a gente foi lá, e a palavra que foi pregada naquela noite falou muito comigo, porque o pastor disse assim: muitas das vezes nós estamos semeando, querendo ver as nossas igrejas cheias de gente, mas nós não estamos se preocupando em preparar o terreno, o solo,
E o solo está infértil. O solo está cheio de espinho. Aquilo falou muito comigo. Então muitas vezes a gente está só lançando a semente, lançando a semente, mas a gente não está observando como que está o solo. Então, isso foi uma confirmação de Deus. Se nós queremos ver esse tempo cheio, porque a obra de Deus está sendo feita, está sendo jogada, com bastante dedicação. O trabalho tem sido feito, com zelo, mas nós precisamos cuidar da casa de Deus, porque a palavra fala que as coisas de Deus é feita com ordem e decência. O Espírito Santo de Deus, ele não vai habitar onde tem bagunça. Amém? Então, e aí, olha só como foi mais confirmação de Deus aí. Aí no domingo à noite, no culto, lá na hora certa, no culto, a irmã Edir veio conversar comigo, se oferecendo para vir fazer uma limpeza na igreja, nas cadeiras. Olha como é que as cadeiras estão tudo branquinhas, né? Graças a Deus, as irmãs vieram aqui na segunda tarde, passaram a tarde toda aqui, saindo daqui à noite, alinhando as cadeiras da igreja, do púlpito aqui, passaram o pano, limparam toda a igreja. A gente pode ver que a igreja está até com um ar de novo, né? Graças a Deus, aleluia. Então, eu agradeci demais o coração do trabalho que as irmãs, glórias a Deus, fizeram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, quando eu digo para nós contribuirmos na casa do Senhor, eu não estou dizendo aqui que Deus precisa do nosso dinheiro para manter a obra dele de pé. Porque o Senhor, ele é o dono do ouro da prata. Glórias a Deus. Se o Senhor ele é capaz de prover o alimento diário para os pássaros, se o Senhor ele é capaz de vestir as flores do campo, aleluia, de tamanha beleza que nem Salomão tinha, o Senhor ele tem o poder de sustentar a sua obra sem depender do homem. Glórias a Deus. Só que nós não podemos perder o foco, meus irmãos, é que a nossa fé, o nosso dízimo, ele é um gesto de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Bendito é o nome do Senhor. Glórias a Deus. E é justamente esse texto que nós estamos aqui meditando esta noite. Ele é um texto que a tônica dele, glórias a Deus, o tema central dele é exatamente sobre a gratidão, sobre a generosidade. Louvado seja Deus. É um texto sobre ofertar a Deus com alegria, com gratidão no nosso coração, os muitos benefícios que o nosso Deus tem feito por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o salmista Davi, ele escreve lá no Salmo 103 o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças nenhum dos seus benefícios. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero perguntar para você essa noite: pelo que você é grato ao Senhor? Aleluia. Você é grato ao Senhor? Então pelo que você é grato? Com certeza você tem muitas coisas para contar de bênçãos do que o Senhor tem feito na tua vida diariamente. Então, se você é grato ao Senhor, oferte com amor, oferte com gratidão, retribua na obra do Senhor aquilo que Ele tem feito pela tua vida. Glórias a Deus. A palavra do Senhor ela vai falar lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 o seguinte: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá farturamente. Olha, meus irmãos, não existe uma pessoa
Você não deve semear, você não deve ofertar com a tua mente pensando em retribuição, principalmente de coisas materiais, porque Jesus ele nos ensina lá na passagem do jovem rico, para nós não colocarmos o nosso coração em primeiro lugar em coisas de bens materiais, de bens terrenos, coisas que a traça e a ferrugem destrói. Glórias a Deus. Mas nós precisamos colocar os nossos corações nas coisas celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Nas coisas espirituais, porque ali, meus irmãos, a traça e a ferrugem não vai consumir. Glórias a Deus. Mas todavia, meus irmãos, o Senhor, Ele é fiel. E Ele supre para cada um de nós, aleluia, muito mais daquilo que nós pedimos, muito mais daquilo que nós sonhamos. Mas para isso nós precisamos ser obedientes à palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, muitos ricos iam naquele tempo para depositar grandes valores na arca das ofertas. Mas eles faziam isso, sabe para quê? Para ostentar. Para ostentar para as demais pessoas que eles tinham muito para dar. E aí Jesus vem aqui para nos dar uma lição. Jesus observava com muita atenção o quanto que as pessoas, aleluias, a forma como elas estavam ofertando. Jesus ouvia que o sacrifício que aqueles ricos faziam não era um sacrifício verdadeiro, porque Jesus conhecia muito bem a intenção deles. Aleluias. Aquele povo, meus irmãos, o valor que eles ofertavam não fazia falta no bolso deles. Aleluias. Agora, aquela vivinha pobre, glórias a Deus. Veja, aqui eu quero também abrir um parêntese, porque, olha só, a palavra pobre, quando nós procuramos a palavra pobre na Bíblia Sagrada, nos escritos originais em grego, essa palavra é pitochos, que significa o quê? Indigente. Então, é uma palavra diferente para designar o que é um indigente, por exemplo, de um simples camponês daquela época. Então, pasmem, meus irmãos, aquela viúva era uma indigente, ou seja, era uma moradora de rua, era uma mendiga. E a Bíblia vai nos dizer que ela deu 2 moedas, ou seja, 2 dracmas, que para aquela época era um valor insignificante, era um valor muito pequeno. Mas era tudo que aquela mulher tinha, aleluia, glórias a Deus. Essas 2 moedas era todo o sustento daquela mulher. Ela não tinha mais nada. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Era tudo que ela podia oferecer para o nosso Deus. Aleluias. Mas o ato dela, meus irmãos, foi um ato de fé. Aleluias. Ali sim, era realmente um sacrifício total. Glórias a Deus. O ato daquela viúva, meus irmãos, demonstrou mesmo uma confiança completa no Deus, aleluia, provedor. Diferente daqueles ricos que ali deixavam com excesso, porque eles sabiam que não ia comprometer a segurança financeira deles. Mas aquela viúva, ela foi ao templo do Senhor, glórias a Deus, para oferecer 2 moedinhas. Mas a intenção que estava no coração dela, glória ao Senhor, era assim, ela dizendo assim: Senhor,
dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha só o que o Senhor está dizendo para você essa noite. Aleluia. Levanta a sua mão assim, eu quero profetizar na tua vida. Aleluia. Ofereça, meu irmão, o teu melhor. Aleluia. Na casa do Senhor. Porque não vai faltar o pão no teu lar. Aleluia. Na tua casa não vai chegar o devorador. Aleluia. Porque quem habita lá dentro da tua casa, aleluia, é o Espírito Santo de Deus. O demônio devorador não chega na tua casa, não. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Aleluia. Sobre a vida da tua família. Sobre a vida da tua parentela. Louvado seja Deus. Toda sorte de bênçãos, que os céus fechados se abram ao teu favor e que chuvas de bênção, aleluia, regue toda boa semente que você tem plantado na obra de Deus. Aleluia. Que essa semente, meu querido, que essa semente, meu querido irmão, que elas germine, aleluia, que elas venham trazer muitos frutos, aleluia, que elas venham trazer muita fartura na tua casa, nos teus celeiros, em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga assim: eu recebo. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós não podemos, meus irmãos, nós não podemos deixar o desespero, aleluia, deixar a nossa vulnerabilidade, louvado seja Deus, que venha roubar a nossa fé em Deus, aleluia, que elas não venham abalar, aleluia, a confiança naquele que tem o controle do tempo, aleluia, Jesus, naquele que acalma a tempestade, naquele que tem o controle do barco, naquele que tem o controle sobre a tua vida, louvado seja Deus, naquele que te conduz por águas tranquilas, aleluia. Essa aqui também é uma palavra, meus irmãos. Esse texto é uma palavra também que vem de contra os nossos temores, aleluia, que vem de contra ao nosso medo de não vencer nessa vida, que vem de encontro ao nosso medo de não ter o que comer no outro dia. Aleluia. Muitas das vezes também de nós não sabemos nem como nós vamos pagar uma conta, uma dívida. Aleluia. Quantas vezes eu sentei na mesa para fazer a minha contabilidade do mês, o que eu tinha para pagar, o que eu tinha de entrada, e a conta não fechava. E eu entreguei na mão de Deus, eu orei ao Senhor, e eu cheguei no final do mês vitorioso. Aquela porta que não tinha nem previsão, abriu. Um trabalho que não tinha garantido, Deus proveu. E assim eu consigo, aleluia, a gente vive pela fé. Aleluia. Cada um de nós aqui, tudo que nós compramos, eu sei que é com muita dificuldade, é com muito trabalho. Aleluia. Eu visitei a fábrica de gelo do irmão Manuel, estivemos lá e eu vi os equipamentos que ele comprou. Não foi com dificuldade, Manuel, dificuldade. A gente, para conseguir as coisas que a gente sonha, é tudo na dificuldade. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Não é só assim para a gente fazer as coisas, porque sem dificuldade a gente não vence na vida. Aleluia. Glórias a Deus. Então, diante, meus irmãos, dos nossos temores, dos nossos medos, o que o Senhor fala para nós na palavra dele? Aleluia, você está se preocupando à toa. Porque Mateus capítulo 6, versículo 34 está escrito assim: não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Aleluia. Mas preste atenção, esse texto, essa palavra de Mateus 6, capítulo
aquele fato que a gente não se preocupar com o dia de amanhã, não está querendo dizer que é você sair com cartão de crédito e fazendo dívida para tudo quanto é lugar, não. Você tem que ter responsabilidade. Aleluia. Não vai achando que se você pegar um cartão de crédito e sair comprando loja aí, parcelando, que Deus vai suprir. Não é bem assim. Você tem que ter responsabilidade. Você tem que fazer as coisas com o pé no chão. Tem que fazer as coisas firmes. Glórias a Deus. Você tem que tirar tudo nas mãos de Deus. Quando eu fui comprar aquela caminhonete ali, que era um sonho meu de criança, eu orei a Deus. Eu coloquei nas mãos de Deus o propósito. Eu coloquei um negócio no propósito. Eu falei, Senhor, se for para mim entrar em dívida que eu não vou conseguir pagar, o Senhor vai bloquear. Não permite, Pai. Não permite nada venha abrir as portas para mim. Aleluia. Mas Deus abriu as portas. Foi tudo uma bênção. Glórias a Deus. E eu estou desfrutando, aleluia, das bênçãos de Deus na minha vida. Aleluia. Então, meus irmãos, todavia, que a nossa confiança, aleluia, ela venha estar no Deus da nossa salvação. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Salmo 31:14, aleluia, está escrito para nós. Porém, a minha confiança está em Ti, ó Senhor. Tu és o meu Deus. Aleluia. Ei, meu querido irmão, minha querida irmã, descansa o teu coração no Senhor. Aleluia. Entrega em oração, aleluia, a tua necessidade. Seja fiel, seja obediente à palavra de Deus. Aleluia, porque o Deus dos exércitos, Ele vai pelejar por você. Ele vai pelejar pela tua causa em nome do Senhor Jesus Cristo. O Deus Todo-Poderoso, Ele abre portas, aleluia. Ele abre caminho no meio do mar para você passar em nome do Senhor Jesus Cristo. E quando você chegar lá do outro lado, você vai chegar cantando um hino de vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glórias a Deus. É isso que o Senhor Ele quer de cada um de nós. Que nós venhamos depositar a nossa confiança, que nós venhamos depender totalmente dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos amados irmãos, que nós venhamos através dessa mensagem que nós estamos aqui nessa noite refletindo, aleluia, entender que a fidelidade de Deus é tão grande na nossa vida, aleluia, que cabe a cada um de nós ofertar na casa de Deus com gratidão, aleluia, por tudo o que o nosso Deus faz por nós. Louvado seja Deus. Que nós venhamos oferecer cada vez mais na casa do Senhor o nosso melhor, aleluia, porque aquela viúva, ela só tinha 2 moedinhas, aleluia, que para o homem não valia nada, mas para Deus valia muito, aleluia, glórias a Deus. Que nós venhamos saber que nós não somos donos de nada. Então, não importa o amanhã, se o futuro, ele é somente do Senhor. Aleluia. Que a nossa motivação, meus amados irmãos, é que nós venhamos saber que nada nos faltará. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque em tudo, o nosso Deus na nossa vida é isso. Glórias ao nome do Senhor. Amém?